E aí, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem e espero que já tenham assistido a aula que foi postada no canal esta manhã, tá bom? Porque agora vai ser a continuação daquela aula lá. Vocês lembram do que nós aprendemos? Aprendemos uma palavra nova de 4 letrinhas. T-O-L-O. Tolo. E vimos que Acabe era tolo. E vimos também que a palavra de Deus, lá em Provérbios e também em Salmos, Eclesiastes, outros livros, fala muito sobre como o tolo vive. E eu alertei vocês a não serem como o tolo. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre este homem aqui, ó, que apareceu na aula passada. Lembram? Ó, vamos ler. Josafá. Aqui, ó, a letrinha S fica com um sonzinho, ele imita o sonzinho do Z, porque ele tá entre duas vogais, né? O O e o A. Então, ele não fica Josafá, ele fica Josafá. E aqui tem um acento agudo, tá bom? É que as letrinhas da Pro não tem acento, mas vocês coloquem um acento aí quando escreverem no seu caderninho, tá bom? Que eu sei que vocês têm. Então, na aula passada nós vimos que Josafá era um rei bom, de quem todos gostavam e principalmente o Senhor se agradava dele porque ele era obediente e fiel a Deus. Mas as informações sobre Josafá na Bíblia, elas se encontram mais em outro livro, que é o livro das Crônicas. Então hoje a gente não vai abrir no primeiro livro dos reis, vai abrir no segundo livro das Crônicas, tá bom? Pede ajuda aí pro papai e pra mamãe, tá? Fica pertinho de 1 Reis. E esse livro das Crônicas, ele conta muitas histórias sobre os reis do povo de Deus, os reis de Israel e os reis de Judá. E vocês lembram que eu falei que Josafá era rei de Judá e Acabe era rei de Israel? Mas todos eles faziam parte do povo de Deus, é que eles estavam separados, tá bom? Mas então vamos abrir lá, segundo livro das Crônicas, no capítulo 17 em diante. Fala muita coisa sobre o rei Josafá. Hoje à noite, antes de dormir, você pode pedir para o papai e para a mamãe lerem para você, tá bom? Então, já abriu? Vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre este rei e saber quem ele era, o que ele fazia, como ele vivia. Ao contrário de Acabe, Josafá, ele não era tolo, não. Josafá era um rei e tanto, crianças. Ele, lá em Judá, colocou tropas em todas as cidades, na verdade. Tropas assim, ó, soldados, para protegerem as cidades de ataques e de guerras. Então ele colocou soldados e tropas lá para proteger as cidades. E as pessoas se sentiam seguras, porque tinha sempre alguém lá para protegê-los, não é? Quando nós estamos andando na rua, numa rua perigosa, num lugar perigoso, e a gente vê um carro da polícia, a gente não fica mais tranquilo? A gente sabe que nenhum bandido vai mexer com a gente, né? Porque a polícia está ali. E essas autoridades são dadas por Deus, elas são boas para nós. Então, ele colocou soldados nas cidades, porque ele era um bom rei. Sabem o que mais ele fez? Vocês lembram, né? Que lá em Israel, Acabe, ele tinha promovido o culto a Baal. Ó, vou escrever aqui o nome daquele deus falso que nem existe. E lá em Israel eles estavam adorando Baal em vez de adorar a Deus e amar a Deus. Então, sabe o que o rei Josafá fez lá em Judá? Ele acabou com o culto a Baal. Ele não permitiu mais que Baal fosse cultuado, fosse adorado. Não queria mais que se falasse em Baal. Então ele acabou com essa história de Baal lá em Judá. Não tinha mais idolatria ali. Sabe o que mais ele fez, crianças? Ele começou a estudar os mandamentos de Deus, que naquela época não era uma Bíblia assim igual a nossa, mas era a palavra de Deus também. E ele mandou ensinarem a palavra de Deus a todas as cidades e mandou seus príncipes irem nas cidades ensinando e falando: olhem o que Deus diz aqui na sua palavra, ele gosta que vivamos assim e não que sejamos idólatras. E aí os príncipes foram ensinando a palavra de Deus em todas as cidades para o povo, para as pessoas. Olha que legal, igual na nossa igreja, né? Que nós aprendemos sobre Deus todos os domingos
Agora a gente aprende aqui pela internet, mas logo vamos voltar lá para a igreja para aprender juntos, né? E era assim que o rei Josafá fazia ali no seu reino em Judá. Ao contrário do que o outro rei mau fazia lá, né? Em Israel, o rei Acabe. E aí, por causa disso, Deus se agradou muito do rei Josafá. E ele deu para o rei Josafá muitas riquezas, ouro e animais valiosos e terras. E todos os reis vinham e traziam presentes para Josafá. Reis de longe vinham e traziam dinheiro, ouro, prata e também traziam animais, bodes, carneiros, bois, ovelhas e presenteavam Josafá com tudo isso porque eles viam que Josafá era um rei abençoado, cheio de glória, que ele era um rei bom e eles também tinham medo de Josafá. Ninguém ousava chegar lá no reino de Josafá para guerrear, não. O Senhor colocou no coração dos outros povos temor de Josafá, então ninguém mexia com ele, com o povo dele. Olha que legal seria, né, se a gente morasse lá no reino de Judá quando Josafá era o rei, porque ele era um ótimo rei que temia a Deus. E, por último, sabe o que ele fez? Lembra dos postes ídolo? Também tinha postes ídolo lá em Judá, pois ele derrubou todos os postes ídolo. Não deixou mais ter poste ídolo para acabar com a idolatria lá no seu reino. Viram só como o rei Josafá era diferente do rei Acabe? Mas, crianças, apesar disso, lá no capítulo 18 de 2 Crônicas, que eu pedi para vocês abrirem, olha só o que está escrito. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, muita riqueza e muita glória, e aparentou-se com Acabe. O que é aparentar-se? Ele virou parente. Sabe o que são os parentes? Você sabe, né? É a sua família, são as pessoas que são da sua família. Sabe o que aconteceu com Josafá? O filho dele se casou com a filha de Acabe. Então, eles eram reis, né? O rei Acabe de Israel e Josafá lá de Judá. E ele tinha um filho e ele tinha uma filha. E eles se casaram. Então, eles se tornaram parentes da mesma família. Só que Acabe era muito mau. E Josafá se aproximou dele desta forma. E a Bíblia ensina que isso não é bom. Não é bom que o homem justo que conhece a Deus, o crente, se ande muito próximo do incrédulo que não teme a Deus. E essa é a lição de hoje. Olhem lá, anotem aí, Andar com o tolo é perigoso, crianças. Andar com o tolo, andar é ficar junto, né? Fazer as coisas junto com alguém. Então, andar com o tolo é perigoso. Anotem essa verdade no caderninho e memorizem, gravem aí na sua cabeça. Porque foi isso que Josafá fez. Apesar de ele ser um rei bom, sábio, temente a Deus, ele começou a andar, com um tolo. E aí aconteceram coisas terríveis por causa disso, porque ele estava perto de Acabe. Lá no capítulo 19, no versículo 2, diz assim, que tinha um vidente Jeú que saiu ao encontro de Josafá e disse assim para ele, olhem só. Devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Sabe o que isso significa? Que Josafá estava andando com o perverso. Quem que era o perverso que só faz o mal? Acabe. Por isso, caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Ira quer dizer que o Senhor ficou muito bravo com Josafá por causa de ele estar perto de Acabe. E sabem o que mais aconteceu de ruim? Porque Josafá estava andando perto de Acabe? Vocês lembram lá passada, né? Que Acabe
chamou Josafá para ir para uma guerra, que ele nem estava pensando em ir, mas como Acabe falou lá no dia que eles estavam se vendo, que Josafá foi visitar Acabe, Josafá acabou entrando numa guerra sem necessidade, e vai ser o que eu vou contar para vocês na aula que vem. E, pior de tudo, sabem o que aconteceu com o filho de Josafá, que casou com Atalia, a filha do rei Acabe, e também que era filha de Jezabel, e não era nada boa? Lá no versículo 6 do capítulo 21 de 2ª Crônicas, diz assim, ó, sobre o filho de Josafá. Ele chamava Jeorão, olha só. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe. Então, Jeorão andou nos caminhos de Acabe. Ele não seguiu o exemplo do papai dele, ele seguiu o exemplo do sogro mau dele. Por quê? Porque a filha deste era sua mulher e fez o que era mal perante o Senhor. Então, porque o filho dele estava na família, casado com a filha de Acabe, e o seu sogro era Acabe e a sua sogra era Jezabel, ele não andou nos caminhos de Deus, ele fez o que era mal perante o Senhor. Vejam como, mesmo Josafá sendo temente a Deus, ele se deu mal andando com Acabe e o seu filho também. Então, crianças, lembrem-se de que andar com o tolo é perigoso, tá bom? Se você já é crente, se você já tem Jesus como seu Salvador, já se arrependeu dos seus pecados e sabe que só Ele pode te salvar, você teme a Deus, é amigo de Deus por meio de Jesus, você não é mais uma criança tola como Acabe. Não, você agora é como Josafá, fiel a Deus. Então, não ande muito perto daquelas crianças que são tolas, das pessoas que são tolas, porque isso acaba mal. Vejam só o que diz esse versículo que vocês vão memorizar, ó. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Você que é crente, que é sábia, já tem aprendido sobre Deus, deve andar com os sábios para ser cada vez mais sábia e não com os tolos para não acabar mal, tá bom? Cuidado com as más companhias. Se você conhece uma criança que não conhece a Deus, que só desobedece aos pais, que só faz maldade, coisas que são erradas, não ande junto com essa criança. Fale de Jesus para ela, para que ela se torne sábia como você, para que ela se torne crente como você e deixe de ser tola. Mas não fique andando com essa criança, tá bom? Fale de Jesus, mas não seja a melhor amiguinha dela, tá bom? Então, é isso aí, crianças, a nossa lição de hoje. E eu aguardo o versículo de vocês e também o desafio que eu falei na aula passada, tá bom? Um beijão, tchau, tchau!